juntar-se ao canal da Maria das Contas. Neste segundo curso vou dar-te ferramentas que te vão ajudar na cadeira de Análise 2. Neste segundo capítulo vou ensinar-te cálculo diferencial no plano e no espaço. Isto é, como calcular derivadas parciais. E termino com algumas aplicações das mesmas. Preparados? Vamos começar? Na aula de hoje vamos dar a função implícita no plano. A linha A. Imaginemos que temos uma equação f de x, y igual a x ao cubo vezes y mais y ao cubo vezes x menos 2 igual a 0. Aquilo que nós queremos é verificar se y define implicitamente uma função de x numa vizinhança de um ponto. Se y define implicitamente uma função de x em 1. Então, como é que nós vamos verificar se y define implicitamente uma função de x no ponto 1? A primeira coisa que nós temos que verificar é se esta equação, neste ponto, obtemos a partir dela uma proposição verdadeira, ou seja, se a equação se verifica. Vamos então ver quanto é que é f de 1, substituindo o x por 1 e o y por 1. Portanto, f de 1 vai ficar 1 ao cubo, que é 1 vezes 1, vai dar 1, mais 1 ao cubo, que é 1 vezes 1, menos 2. Ou seja, vai dar mais 2 menos 2, que é 0. Ou seja, proposição verdadeira. Primeira condição verificou-se. A seguir, aquilo que temos que verificar é se existem as derivadas parciais de primeira ordem desta equação em x e em y e se são contínuas. Como é que verificamos isso? Calculando as derivadas parciais de primeira ordem. Então, a derivada parcial de f em ordem a x vai ser igual a 3x² vezes y mais y ao cubo. Já a derivada parcial de f grande em ordem a y vai ser x ao cubo mais 3y² vezes x. Elas existem, acabamos de as calcular, e são contínuas porquê? Pois tratam-se de polinómios. Então, verificamos que a função f grande de 1, a sua equação obtida é verdadeira no ponto 1. Também verificamos que existem as derivadas parciais em ordem a x e em ordem a y e que elas são contínuas. Porquê? Pois tratam-se de polinómios. A terceira condição que temos que verificar é que a derivada parcial da equação no ponto 1 em ordem a y, temos que verificar que ela é diferente de 0. Vamos então, substituindo na derivada parcial, vou escrever lá aqui, derivada parcial de f grande em ordem a y, aquilo que obtivemos foi x ao cubo mais 3y² vezes x. Agora vamos substituir o x por 1 e o y por 1, para verificarmos se ela dá diferente de 0. 1 ao cubo, 1, mais 3 vezes 1 ao quadrado vezes 1. Ou seja, 4 é diferente de 0. Então, isto quer dizer que o teorema da função implícita verifica-se nesta equação numa vizinhança do ponto dado. Então, estamos nas condições de poder calcular a derivada total de y no ponto 1 em que a derivada é em ordem a x.
por definição, vai ser igual a quê? A derivada total de y em ordem a x é igual a menos a derivada parcial da equação inicial em x, já tínhamos calculado, a dividir pela derivada parcial da equação em y. Ou seja, como já tínhamos calculado as derivadas, basta ir buscá-las, obtendo menos 3x² y mais y ao cubo sobre x ao cubo mais 3y² vezes x. E como nos pedem no ponto 1, queremos a derivada no ponto 1, basta pegar nas derivadas que temos aqui e substituir o x e o y por 1. Ao fazê-lo, obtemos menos 4 sobre 4. Isto é, o valor da derivada vai ser menos 1. Vamos pegar num segundo exercício. Então, aqui o que nós pretendemos é provar que a equação x mais 1 ao quadrado vezes y menos x y² igual a 4, queremos verificar que esta equação define implicitamente y implicitamente como função de x no ponto menos 1, 2. Então, a primeira condição é verificarmos que a equação f grande xy igual a 0 no ponto, ou seja, f de menos 1, 2, vai dar uma proposição verdadeira. Vamos lá ver se é verdade. Vamos substituir. Primeiro que tudo, vamos pegar na equação que temos e igualá-la a 0. Ficamos com x mais 1 ao quadrado vezes y menos xy² menos 4 igual a 0. E agora, pegamos nesta equação e substituímos o x por menos 1 e o y por 2. E vamos verificar se obtemos ou não uma proposição verdadeira. Portanto, se o x é menos 1 mais 1 ao quadrado vezes 2 menos 1 vezes 2 ao quadrado, que é 4, menos 4. Portanto, menos 1 mais 1 vai dar 0. E menos 1, ficamos com mais 1 vezes 4, menos 4. Também vai cortar mais 4 com menos 4, ou seja, proposição verdadeira. Primeira condição foi verificada. A segunda condição, temos que provar que existem as derivadas parciais da equação em ordem a x e em ordem a y e que são contínuas. Portanto, a derivada parcial da equação em ordem a x vai ser 2 vezes x mais 1 vezes y menos y². E a derivada parcial da equação em ordem a y será x mais 1 ao quadrado menos 2xy. Elas existem e, mais uma vez, elas são contínuas, pois tratam-se de quê? De polinómios. Vamos verificar a terceira condição. A terceira condição, queremos provar que a derivada parcial da equação no ponto menos 1, 2 em ordem a y, que é diferente de 0. Basta então, pegarmos na derivada parcial em ordem a y que nós tínhamos, vou escrever lá aqui, a derivada parcial em ordem a y deu x mais 1 ao quadrado
menos 2xy e vamos substituir o x por menos 1 e o y por 2. De onde obtemos portanto, se o x é substituído por menos 1 mais 1 ao quadrado, menos 2 vezes menos 1 vezes 2. Aqui a primeira parte vai dar 0. Porém, a segunda parte vai dar, aqui fica mais, vai dar 4. Ou seja, isto quer dizer que é diferente de 0. Logo, podemos passar para a linha B, porque provamos que y define implicitamente x. Então, na linha B, aquilo que nós queremos é a derivada de y no ponto menos 1 em ordem a x. Primeiro vamos fazer genericamente. A derivada de y em ordem a x é igual a menos derivada parcial da equação em ordem a x a dividir pela derivada parcial da equação em ordem a y. Como já temos as derivadas, basta substituir os valores que tínhamos e ficamos com 2 vezes x mais 1 vezes y menos y quadrado a dividir por x mais 1 ao quadrado menos 2xy. E agora temos tudo para fazer a derivada de y no ponto menos 1, substituindo o x e o y pelos seus valores, de onde obtemos menos 4 sobre 4. Ou seja, 1. Terminamos assim a aula. Vou deixar-te um desafio. Não te esqueças de subscrever o canal.